Seminário no Ar, curso bíblico sobre autoridade espiritual, aula número 25. O rei Davi sempre foi submisso à autoridade. Nós queremos focalizar e enfatizar esta grande verdade. Jesus nos ensina com o exemplo daquele centurião. Só pode exercer autoridade quem estiver submisso à autoridade. O exemplo que tomamos neste capítulo 17 do livro Autoridade Espiritual, Watchmani, é Davi. Davi nos exemplifica o modelo ideal de homem que agrada a Deus, um homem segundo o coração de Deus. Aquele era o modelo ideal do homem de Deus, e nós devemos aprender com ele. Sempre considerou Saul, ainda que nas piores circunstâncias espirituais, sempre considerou Saul ungido de Deus. E o respeito que Davi tinha, não a própria pessoa de Saul, mas a autoridade que estava sobre Saul, isto deve nos servir de balizamento para tudo que fizermos. Que você, meu irmão, minha irmã, possa ver autoridade naquelas pessoas com quem você convive. Que você possa procurar visualizar a autoridade nas pessoas e respeitá-las, honrá-las, não por causa delas próprias, mas por causa da autoridade de Deus que está sobre elas. E toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade que há na terra é delegada por Deus. E vimos que Davi estava debaixo de autoridade em todos os sentidos. Debaixo da autoridade de Deus, ele consultava a palavra de Deus em tudo o que devia fazer, nas suas decisões a tomar. Ele consultava a Deus para guerras, consultava a Deus para outras decisões. Ele estava debaixo da autoridade de Saul quando não era rei. Mesmo rei, ele estava debaixo da autoridade do povo. E quando o povo se revoltou, ele deixou o seu cargo de rei. Isso é maravilhoso nós vermos exemplificado numa pessoa aquilo que Deus quer de nós. Quando Saul morreu, ao invés de tomar o seu palácio, Davi esperou que Deus lhe desse uma direção. E Deus mandou que ele fosse para Hebrom, onde o povo foi encontrá-lo para que ele fosse rei. Em Hebrom ele recebeu a unção do povo para ser rei sobre Judá, mas ainda assim ele não foi rei sobre Israel, enquanto não vieram todos os demais israelitas e o reconheceram. Deus já o havia ungido, mas era necessário que o povo reconhecesse também como autoridade. Isto é o que nós devemos ter em mente. Sempre a autoridade é uma coisa espontânea. Os outros reconhecerão a autoridade que Deus coloca sobre nós e não é necessário você lutar pela sua própria autoridade. Davi ficou 7 anos em Hebrom esperando aquele momento. Que você possa aprender a esperar no Senhor até que receba a plenitude da autoridade que Deus quer colocar sobre você. Nós vemos também que Davi puniu seriamente, com a morte, os assassinos de Isbosete. Isbosete era o descendente de Saul que estava no trono. E aqueles que mataram a Isbosete, assassinaram a Isbosete e trouxeram a Davi a coroa, acharam que estavam fazendo uma grande coisa. Mas Davi os puniu com a morte para que eles aprendessem que não se pode desrespeitar a autoridade. E o próprio Davi jamais desrespeitou a autoridade alheia para impor a sua própria autoridade. Isso é maravilhoso. Em 2 Samuel 6, nós encontramos a descrição daquele caso em que Davi resolveu levar a arca de Deus para Jerusalém e, quando estava muito alegre, se despiu de suas vestes mais exteriores, ficou com as roupas mais íntimas e dançava e se alegrava na presença de Deus. E a sua esposa Mical, que era filha de Saul, desprezou a Davi no coração, porque Davi se rebaixara da sua dignidade. Sim, para ela era inadmissível um rei descer àquela situação, mas Davi via tudo de forma diferente. Na presença de Deus não há autoridade alguma. Davi não era nada na presença de Deus.
Rei para os homens, para Deus não. Então, na presença de Deus, Davi se reduziu à sua verdadeira dimensão. E como resultado, Deus puniu a sua esposa Mical e ela não teve filhos. Hoje se dá o mesmo com aqueles que gostam de honrar a si. Sim, todos aqueles que gostam de manter a honra de si próprios, esses Deus impede que eles deem frutos, não pode dar frutos. É a descendência de Mical, que hoje em dia está fervilhando em nosso meio nas igrejas. Aqueles que não respeitam a autoridade, aqueles que honram a si próprios. Mical pensava que Davi era rei também na presença de Deus. Estava completamente errada. Há muitos que acham que na igreja tem direitos. Quantos estão se sentindo sócios de Deus, quase que donos das igrejas, pelo fato de terem feito algo ou de terem tido o privilégio de serem usados por Deus para fazer algo na igreja? Isso é terrível. Existe uma grande diferença entre ministério e ofício. Ministério é algo que se recebe de Deus, é espiritual, é sobrenatural. Ofício de autoridade, uma função, um cargo, é algo para o que se recebe delegação e reconhecimento do povo. Essa diferença é muito séria. É a diferença de, por exemplo, um pastor para um presbítero. O pastor é um ministério perante Deus, aquele que pastoreia as ovelhas, aquele que é líder de ovelhas. Presbítero é aquele que recebe imposição de mãos. Autoridade é um ancião, é um líder, é um bispo. Recebe imposição de mãos, recebe autoridade reconhecida. Ele tem um cargo, uma posição de autoridade. O ministro dá contas a Deus. Aquele que tem um ofício dá contas, além de Deus, ao povo também. Está escrito lá que todos podem profetizar, mas nem todos podem ser presbíteros. Em lugar algum a Bíblia diz que todos podem ser presbíteros, porque presbítero é um cargo, um ofício de autoridade na igreja. Mas, se por um lado nem todos podem ser presbíteros, por outro lado todos podem profetizar. Isto é necessário para nós identificarmos as responsabilidades. Aquele que recebe a autoridade reconhecida pelo povo, imposição de mãos pública, essa pessoa recebe autoridade reconhecida. Segundo Samuel 7,18, logo a seguir a este episódio, diz que Davi entrou na casa de Deus e ficou perante ele, na tenda. Não havia templo, era a tenda da congregação, a tenda que Moisés mandou levantar no deserto, aquela tenda onde estava a arca de Deus. Ali Davi entrou e ficou, humilde, reconhecendo a sua pequenez. Ele não tinha consciência da sua grande autoridade. Isso é um paradoxo. Davi, o rei, a maior autoridade entre o povo, ele agora era nada. Ele não tinha consciência da sua autoridade. Ele era humilde. É isso que Deus quer de nós. Em 2 Samuel 15:19, nós lemos que mesmo na desventura, uma revolta dupla de seu filho, dupla sim, porque era filho e súdito, Absalão se revoltou contra Davi, e naquela situação de desventura, ainda assim Davi podia dizer a Itai. Itai era um ajudante de Davi, um servo de Davi, e Davi naquela situação, precisando de apoio, ainda disse para Itai: Itai, volta, fica com quem vier a ser rei, fica lá para a sua própria felicidade, fica lá, não venha após mim, eu não sei o que Deus fará de mim, volta, você é estrangeiro, você precisa de apoio, volta e fica com quem vier a ser rei. Que pensamento maravilhoso, que altruísmo! Davi não pensou no seu próprio bem, nos seus próprios problemas como rei deposto, mas ele pensou no bem de Itai. Só mesmo um homem de Deus pode pensar assim. Mais adiante, ainda em 2 Samuel 15, versículos 25 e 26, Davi não deixou que os sacerdotes trouxessem a arca. Os sacerdotes, com esforço, tomaram a arca de Deus e Absalão não estava interessado mesmo na arca. E os sacerdotes trouxeram e levaram a arca para Davi, que estava fugindo. Mas acontece que Davi discerniu e entendeu: eu não sou mais rei. Rei é quem ficou no trono. Se eu não sou mais rei, então a arca não deve estar comigo. Não deixou que a arca fosse com ele. E entregou a sua sorte a Deus. Persuadiu os sacerdotes a levarem a arca de volta. Que coisa maravilhosa! E na fuga,
quando ele ia subindo a montanha com poucos seguidores, ele foi andando descalço, coberto, humilde, um homem de Deus que reconhecia a autoridade. Ainda assim, ele mandou de volta os seus bons amigos. Ele mandou os seus sacerdotes, os sacerdotes de Deus, que eram seus amigos, de volta. Ele mandou Itai de volta. E ele pensava somente isto: se Deus quiser, ele me fará voltar. Ele me fará voltar. Não eu voltarei, mas Deus me fará voltar, se ele quiser. E se ele não quiser, ele é Deus. Que maravilha! Ou você é autoridade porque Deus lhe dá, ou você não é autoridade nenhuma. Se Deus não lhe der, meu irmão, não aceite de ninguém mais na terra. Não aceite de ninguém nada. Mas se Deus lhe der, então aceite. Segundo Samuel 16, versículo 8, nós lemos que naquela situação, Davi fugindo naquele meio da desventura, numa situação de angústia, provavelmente com fome, sem ter o que comer e cansado, fugindo da revolta de seu filho, ele foi amaldiçoado por Simei, um descendente de Saul, que o caluniava, atribuindo a Davi a culpa de todo o sangue derramado na casa de Saul. Nada estava tão distante da realidade. Era tudo mentira. Davi nunca matou ninguém na casa de Saul. Pelo contrário, Davi puniu aqueles que mataram. Mas apesar de tudo aquilo, Davi não o injuriou e nem o matou. Davi deixou que ele o caluniasse, que o maldissesse. Simei estava caluniando e Davi deixou. Submisso a Deus, Davi atribuía a Deus tudo o que estava acontecendo. O homem que está em autoridade é assim. Ele tem que ser capaz de suportar ofensas. Mas os soldados de Davi não aceitaram aquilo. Eles disseram: deixa-nos matar esse cão morto. Quem é esse cão morto para falar do rei nosso senhor? Davi disse: não matem. Pode ser que Deus tenha mandado ele falar isto. E atribuiu tudo a Deus. Não deixou que injuriassem, que matassem aquele que fazia aquilo. Agora imagine você, depois de ter o seu próprio filho em revolta contra você, ainda vem um sujeito que não é nada, falando mentira, caluniando a você. Isso já é demais. Não, a pessoa que está em posição de autoridade tem que ser capaz de aguentar e suportar toda e qualquer afronta. Isto é o que Deus espera daqueles a quem Deus concede autoridade. E mesmo após a morte de Absalão, porque Deus deu vitória, Deus queria Davi como rei, e aquela revolta só serviu para confirmar o coração daquele que era escolhido para ser um pai de Jesus Cristo. Sim, Jesus Cristo descendeu de Davi, e para ser um exemplo para nós de um verdadeiro homem que tem um coração nas mãos de Deus. E Deus permitiu que Davi voltasse, Absalão foi morto e Davi estava novamente em posição de voltar a ocupar o seu reinado, que era seu por direito, por unção de Deus. Mesmo após a morte de Absalão, Davi não queria que Absalão fosse morto, mas o foi. Mesmo após a morte de Absalão, seu filho revoltoso, Davi não voltou logo ao palácio. Por que não voltou? Por uma razão simples: o povo havia escolhido Absalão, e agora Davi esperava que o povo também o reconhecesse de novo. Assim é que deve ser. Meu irmão, espere, não force a situação, espere que todos reconheçam a autoridade de Deus que está sobre você. Aleluia.